Em 24 de maio de 1970, a União Soviética iniciou um projeto que seria conhecido como Kola Superdeep Boreoli. Embora tenha sido abandonado há muito tempo, o buraco ainda existe hoje e mede cerca de 40 mil pés de profundidade. Seja para pesquisa ou qualquer reclamação que tenha sido contada, o Kola Boreoli não é a única vez que a Rússia cavou mais do que deveria, e vários buracos ainda podem ser encontrados hoje, desprotegidos no desolado deserto russo. O maior erro da minha vida foi cair em um desses buracos. Há um ano, meu trabalho me levou a uma pequena vila de pescadores russa localizada na Sibéria. É um lugar minúsculo habitado por não mais de 200 pessoas, a maioria pescadores ou caçadores. Não era a primeira vez que ser cientista me colocava em situações estranhas. Sou geólogo, o que não é importante para o propósito desta história, mas tenho experiência em operações de busca e salvamento nos Estados Unidos. Minhas habilidades no idioma russo eram menos do que satisfatórias, e considerando que apenas 2 pessoas além da minha equipe falavam inglês na vila, foi um desafio, para dizer o mínimo. No entanto, com o espírito certo e vontade de compartilhar uma garrafa de vodka, eles foram algumas das pessoas mais amigáveis que conheci em toda a minha vida. Eu particularmente gostei da companhia do único oficial policial da vila, Vadim, que por acaso falava pelo menos um nível básico de inglês. Seu trabalho consistia principalmente em escoltar as pessoas para casa depois que elas bebiam demais, embora muitas vezes ele participasse da bebida em vez de pará-la. Escusado será dizer que rapidamente nos tornamos bons amigos. Nós nos divertimos em um mundo tão bizarro, isolado da civilização. Pelo menos fizemos até o 9º mês de nossa implantação. Uma das filhas de 7 anos do local havia desaparecido. O nome dela era Daria, e ela estava brincando com seus amigos em um velho prédio abandonado que se acredita ser um silo da era soviética. Toda a estrutura havia sido fechada por quase 40 anos e esquecida, mas as crianças adoravam ficar na área. Nesse dia em particular, o silo estava aberto. As portas foram arrombadas, revelando uma grande sala cheia de equipamentos antigos e um grande buraco escuro no centro. O buraco media cerca de 15 metros de diâmetro e a profundidade era desconhecida. Havia uma plataforma básica de elevador no centro do buraco, como algo usado para descer minas. Tudo o que podia ser visto era a escuridão sem fim alcançando o abismo. Daria havia caído nela. Eu imediatamente soube em meu coração que a queda a havia matado. Uma queda tão profunda, mesmo que o fundo fosse uma poça de água, seria letal. As outras crianças insistiram que Daria havia pedido ajuda depois de cair no buraco, o que deu falsas esperanças à mãe apavorada. Foi a primeira vez que vi Vadim trabalhar com eficiência para montar uma operação de resgate. Pedir ajuda oficial tão longe era uma tarefa sem esperança, mesmo que enviassem ajuda, chegariam tarde demais. Visto que já tinha alguma experiência nessa área, além de primeiros socorros básicos, me ofereci como voluntário, assim como um dos meus colegas, Stanley. Enquanto os mecânicos tentavam reativar o antigo maquinário, incluindo o elevador, prendi uma chumbada a uma linha na esperança de medir a profundidade. A linha não era longa o suficiente para determinar onde estava o fundo, embora as cordas mais longas juntas mediam quase 300 metros. Depois de algumas horas, os mecânicos anunciaram que o elevador estava pronto, mas haviam encontrado algum tipo de traje de proteção. De acordo com os poucos documentos encontrados na instalação, a pressão atmosférica era bastante alta e as temperaturas chegavam a 150 graus Fahrenheit. Eu sabia que não recuperaríamos nada além do corpo de uma garotinha para a família enterrar. Gotov, pronto? Vadim nos perguntou. Os trajes eram mal ajustados às nossas figuras ligeiramente destreinadas e esfolados em lugares que eu não sabia que era possível. Entramos no elevador, protegido por uma gaiola de metal enferrujado e cheia de buracos. Recebemos apenas um walkie-talkie para nos comunicarmos com as pessoas na superfície, além de algumas lanternas antigas. Estamos prontos, abaixe-nos. E Stanley disse. As engrenagens da plataforma do elevador começaram a girar, um som desajeitado ecoou pela sala pelo buraco. Havia uma pequena tela no elevador com números indicando a profundidade.
Foi um processo terrivelmente lento, não mais do que 30 centímetros por segundo. No entanto, a mudança na atmosfera era iminente. Descemos 30 metros. A escuridão já havia nos envolvido, as fracas lanternas que trouxemos dificilmente forneceram algum conforto. Você acha que isso é escuro? Espere até ver o inverno na aldeia. Vadim disse, seu humor monótono habitual. Eu e Stanley fingimos uma risada. Você poderia, por favor, verificar se o rádio funciona, Vadim? Perguntei. Funciona, não se preocupe. Ele respondeu. 500 pés. O Valkyrie soou pela primeira vez desde nossa descida há quase 10 minutos. O russo era pesado e a estática o tornava incompreensível para um novato como eu. O que foi isso, Vadim? Perguntei. Ah, eles só perguntam a que profundidade estamos. Não deveríamos ser capazes de ouvi-los conversando? Estamos a apenas 150 metros de profundidade. Stanley perguntou. Sim, há algo estranho aqui. Vadim disse. Além do zumbido elétrico do elevador antigo e do som de Stanley nervosamente mudando seu peso, não podíamos ouvir a conversa das pessoas logo acima de nós. Muito estranho. Vadim murmurou para si mesmo. Algo sobre Vadim parecia errado. Eu nunca o tinha visto preocupado assim antes. Pessoal, está ficando muito quente aqui ou sou só eu? Sim, já estou suando muito. Eu respondi. 1000 pés. Pomogite. Uma voz suave gritou das profundezas abaixo. Você ouviu isso? Perguntei. Ouvir o quê? Alguém pediu ajuda lá de baixo. Não ouço nada. Levei um dedo aos lábios, gesticulando pedindo silêncio enquanto ouvia com atenção. Então ouvi a voz novamente. Ajuda. A mesma voz, mas um pouco mais alta. Lá estava de novo. Sim, eu ouvi. Vadim disse. Espere, eles pediram ajuda? Sim, você também ouviu? Claro, mas foi em inglês. Não era muito incomum as crianças aprenderem uma ou duas palavras em inglês enquanto estávamos visitando, mas não era isso. Não fazia sentido para uma menina saber aquela palavra, não em um minúsculo siberiano. Vila. Vadim chamou pela voz, mas ninguém respondeu. Droga, podemos fazer essa coisa ir mais rápido? 4000 pés. Mais de 1 hora se passou e ainda não conseguíamos ver o fundo. Já fazia algum tempo desde que ouvimos a voz e eu estava com uma dor de cabeça latejante por causa do calor. Se alguém realmente tivesse chamado do fundo, já deveríamos ter alcançado. Gente, eu vejo a luz. Vadim anunciou. O que você está falando? Luz, no fundo, olhe. Ele pulou freneticamente para cima e para baixo enquanto apontava para a escuridão abaixo. Não há nada lá, Vadim. E Stanley disse. Como você pode não ver, é tão brilhante. Olhei para Stanley em confusão. Meu primeiro pensamento foi que Vadim estava enlouquecendo devido ao calor e à escuridão. 5000 pés. Nenhum de nós disse uma única palavra desde que Vadim nos contou sobre a luz. Nosso humor estava diminuindo muito mais rápido que o elevador, ainda por cima minha dor de cabeça estava quase me matando. Do nada, o elevador parou, sacudindo violentamente no processo. Isso me derrubou direto no chão e eu estava fora em um instante. Alguns segundos se passaram enquanto eu voltava para ele, e vi Stanley deitado imóvel ao meu lado. Vadim, no entanto, estava longe de ser encontrado. Stan, você está bem? Eu balancei seu ombro. Ele grunhiu enquanto se sentava. O que diabos aconteceu? Eu não sei, cara, mas Vadim se foi. O quê? Para onde ele foi? Não sei, ele simplesmente sumiu. Olhamos em volta, não havia como sair do elevador, embora houvesse alguns buracos na gaiola de metal ao nosso redor,
ainda assim seria impossível para um homem grande como Vadim passar. Ei, encontrei o walkie-talkie. E Stanley disse: tente ligar para a superfície. Ele pediu ajuda, mas a estática foi a única resposta. Tentamos chamar Vadim, mas ele estava longe. O elevador começou a descer novamente. Foda-se, vamos voltar para cima. Stanley implorou. Cliquei em alguns botões no painel. Como? Os controles estão quebrados, apenas os da superfície funcionam. Ele começou a gritar para as pessoas lá em cima nos trazerem de volta, mas nós dois sabíamos que não havia como eles nos ouvirem lá embaixo. 10.000 pés. Demorou mais de 4 horas para chegar a essa profundidade, o calor piorando a cada pé que descia. Eu já havia desmaiado algumas vezes por desidratação, apesar de ter trazido bastante água. Por que eles ainda não nos trouxeram de volta? Stanley perguntou com uma voz fraca. Ele era um pouco mais velho do que eu, então estava se deteriorando rapidamente com o calor. Não sei. É mesmo possível estar tão longe? Stanley não respondeu. Ele havia caído inconsciente, mas me faltava energia para acordá-lo. Eu estava prestes a desmaiar pela enésima vez. Eu só fui trazido de volta à consciência pelo que parecia ser uma cantoria. Foi a coisa mais linda que eu já ouvi, em russo, e não entendi do que se tratava, mas foi tão sereno, tão puro. Stan. Eu chamei com minha voz fraca. Você pode ouvir isso? Que está cantando? Ele murmurou, meio adormecido. Uma luz apareceu nas profundezas e o canto ficou mais alto. Eu vejo isso. A luz. Eu disse. O elevador parou mais uma vez. Stan se foi. Assim como Vadim, ele havia desaparecido no ar, mas a luz permaneceu, a bela luz quente. Começou a se mover em minha direção e, quanto mais perto ficava, mais em paz eu me sentia. A luz acendeu até que eu não vi nada além do brilho ao meu redor. Então não havia nada. Acordei em um hospital uma semana depois. Eu havia sido encontrado no meio de uma floresta no leste da Rússia, por um par de caçadores. Eu não tinha nenhuma documentação ou prova de quem eu era, e como eles alegaram, em minha história não batia. Tal buraco não existia de acordo com os registros públicos, o que não foi uma grande surpresa, mas quando eu cavei mais fundo, percebi que a vila em que fiquei quase um ano nem estava no mapa. A provação havia cobrado um preço alto de minha mente, deixando várias lacunas em minha memória, embora eu pudesse me lembrar de alguns números de telefone de meus colegas. Quando liguei para eles, seus números estavam todos desconectados ou alcançados por pessoas completamente não relacionadas. Depois de uma longa investigação, fui autorizado a viajar de volta aos Estados Unidos com um documento de viagem de emergência. Minhas impressões digitais combinavam com alguma documentação da minha existência, o que ajudou. Registros criminais não importa. Quando voltei para casa, descobri que minha casa pertencia a outra pessoa há pelo menos 10 anos. Levei muito tempo para entender o que havia acontecido, mas algumas mudanças eram grandes demais para serem uma terrível coincidência. Deixando de lado as mudanças pessoais que vivi aqui, nem mesmo a história mundial condiz com o que me lembro de ter estudado. A geografia é muito diferente, diabos, falta um continente inteiro no mapa. A negação é uma ferramenta poderosa. Levei meses para aceitar um fato muito simples, mas complicado. Este não é o mundo ao qual eu pertenço.